tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou o Bruno. E nesse vídeo, nessa minissérie que a gente preparou para você, antes do nosso evento, chegamos à conclusão de que seria importante para quê? Para que você conheça a minha história e onde o Bruno entrou dentro da minha história e onde tudo isso culminou para a correspondência jurídica. É importante que você saiba que começamos como muitos de vocês que vão participar desse evento, sem ter a menor ideia do que era, do que fazer, sem ter dinheiro, sem ter alguém que patrocinava por trás, sem ter a certeza de que ia dar certo. Então eu quero contar para você, desde sempre, né? Desde quando tudo começou real assim na minha vida, até para vocês trazerem essa clareza, né, para a vida de vocês. Lembrar de características que vocês tinham quando eram criança, de coisas que vocês viveram quando eram adolescentes, que vocês vão perceber que tem muita coisa que eu sou hoje que já vem, de lá de trás. E também, principalmente, para gerar essa confiança no que eu vou te contar no nosso evento. Você precisa confiar em mim. Precisa confiar que eu realmente sei do que eu tô falando, eu realmente sei como você trabalhar na área jurídica sem ter OAB, ganhar muito dinheiro com isso, ganhar respeito, ganhar confiança em você mesmo e de outras pessoas. Para que você confie em mim, eu acho que nada melhor do que você saber de onde eu vim, toda a minha história e de tudo que eu passei para chegar aqui hoje. Inclusive, o aqui hoje é nessa casa que foi onde tudo começou. Eu morava em São Paulo, né, com a minha família, meu pai e minha mãe, e com 5 anos a gente se mudou para o interior, para essa casa em específico. Olha como a vida é. 30 anos depois? Não, 30 anos. Quase 30 anos depois eu voltei pro lugar, a fase da minha vida que até então tinha sido a fase mais feliz da minha vida, para essa casa. Então foi aqui, bem de boaça, tô descalça mesmo, entendeu? Para você se conectar real assim com a minha história, nada de formalidade. Eu sei que o mundo do direito é todo formal, mas aqui, nessa minissérie que vai anteceder nosso evento, eu quero mostrar como eu sou, como é Maria Fernanda, como é Bruno e como foi que tudo aconteceu aqui no nosso jardim da nossa casa. E, gente, óbvio que eu vou começar contando a parte da minha vida, e o Bruno, quando eu tinha 5 anos, ele ainda não fazia parte da minha vida. Então ele tá aqui me lembrando coisas que a gente conversou antes de gravar essa minissérie. Por óbvio, se a gente não organizar nossas ideias, gente, eu tô uma pessoa de 36 anos, é muita história para contar, eu ia acabar esquecendo de alguma coisa e tal, então o Bruno vai me lembrar. Então, bom, galera, assim, eu morava em São Paulo e com 5 anos de idade eu vim morar para essa casa aqui. Meu pai não veio, meu pai ficou trabalhando em São Paulo, ele trabalhava durante a semana e aos finais de semana ele vinha para cá. E ele fez esse percurso por quantos anos? 7 anos que eu morei aqui. Por 7 anos, foi, dos 5 aos 12. Então eu só tinha a presença do meu pai aqui nos finais de semana. Ele era bem mais velho do que minha mãe, eles tinham 24 anos de diferença. Então quando eu era criança, meu pai já era velho, já era idoso. Então ele não tinha muito essa participação, né? Era mais a minha mãe que dava as regras da casa e que me criou tal. Cara, quando eu era criança, eu nunca fui uma pessoa que minha mãe precisava mandar eu estudar, eu fazer as minhas coisas. Eu sempre fui muito responsável e eu gostava muito de estudar, muito. Minha mãe me ensinou uma parada que vocês já devem ter visto em várias lives. Momento para os pássaros. Obrigada. Obrigada, senhores. Obrigado, Maritacas. Vocês já viram falar isso em algumas lives. A minha mãe, mano, ela fazia uma parada que era tipo um quadro com os horários que eu tinha que fazer cada coisa. Então, 9 horas acordar, 9 e 5 escovar os dentes, 9 e 7 arrumar o cabelo. Ela, tipo, me ensinou isso. Então, desde criança, eu não acordava e, o que eu vou fazer hoje? Eu já meio que tinha definido todas as coisas que eu ia fazer. Tô gritando. Por causa da maritaca. Então ela nunca precisou. E, cara, isso já vou trazer até a primeira comparação, né? Pô, eu faço isso até hoje, cara. Até hoje, e na empresa é assim.
A gente segue um fluxograma. Ninguém na Fórum Delivery ou no CAP acorda e fala, hoje eu acho que eu vou fazer tal coisa. Não, tudo é estabelecido, horários e metas e prazos, enfim. Sempre foi assim, desde quando eu era pequena. E sua vida na escola? Como que era a sua vida na escola, Fê? Conta o pessoal aí. Pô, eu era uma estudiosa, eu só tirava 9,5 e 10. 9,5 e 10. Até tinha uma batalha com as minhas professoras que elas queriam ficar com alguns cadernos meus, não queriam devolver pra minha mãe. Minha mãe tem mó mágoa, mano, disso aí. Minha professora da primeira série, mano, pegou meu caderninho e ficou com ele, meu caderno de redação, porque ela disse que eu sabia escrever muito bem e me expressar muito bem. Ela ainda falou, olha, eu acho que a Maria Fernanda ou vai fazer direito ou ela vai fazer jornalismo. Porque ela escreve, ela consegue colocar muita expressão nas coisas. 7 aninhos. Sim. Mas gostava muito de estudar, sempre fui muito estudiosa e muito centrada nas coisas que eu tinha que fazer. Uma parada que eu fazia também e que eu fiz muito na faculdade, e muita gente fala que eu tinha um probleminha, eu chegava em casa, estudava a matéria e já estudava a matéria a próxima. Porque eu já queria chegar na sala sabendo o que a professora ia falar para não ser pega desprevenida. Olha que louca. Talvez possivelmente para querer ficar aparecendo, né? Muito provavelmente. Então quando a professora começava a falar, mega já sei do que você tá falando. Ai, que perturbada, eu tinha 7 anos. Mas eu era assim. E na faculdade eu fazia muito isso também. Principalmente no primeiro ano. Eu já queria saber, eu sempre gostei de me antecipar. Não gosto de ser pega de surpresa as coisas. Então eu já queria me antecipar em tudo que ia acontecer. E você tinha muitos amigos na sua infância? Então, eu sempre fui um pouco mandona, né? Aqui, na minha rua, que inclusive era essa, tinha muitas crianças, sei lá, umas 20 crianças, 25 crianças. E eu era dona da rua. Quem lembra da época da Mônica? Lembra que tinha a dona da Mônica? Ela era dona da rua. Aqui a galera falava que eu era dona da rua, porque eu tinha que... A gente vai brincar disso e vai ser essa hora, e é assim, e agora não é mais. Até deixo você falar um pouco. Eu juro que eu era uma pessoa que controlava, mas eu controlava para o bem. Você organizava as brincadeiras? Organizava. Por acaso você fazia um fluxograma também para as brincadeiras? Primeiro vamos brincar de queimada, depois nós vamos brincar de vôlei, depois não vamos brincar. Mas era assim, mas é do meu perfil, né? É até engraçado, você vê os videozinhos de aniversário meu quando eu era criança. Era tipo eu andando e as crianças andando tudo atrás de mim, assim. E por que essa época era tão feliz, assim, pra você? Pô, eu acho que a minha mãe meus pais, né, eles me davam tanta segurança que tudo ia ficar bem, então eu não tinha maiores preocupações. Graças a Deus, a minha infância, o que foi muito diferente na minha adolescência e na minha fase adulta, eu não tive preocupações, eu vivia feliz. Eu estudava, eu tinha meus amigos, eu mandava. Eu vivia feliz, então... E assim, tinha o meu pai aqui presente, nós ainda nos dávamos bem, coisa que também não aconteceu depois na adolescência, tive muitos problemas. Então aqui pra mim eu guardo essa lembrança, assim, onde eu era certa, depois também na adolescência eu virou tudo errado, a Fernanda fazia tudo errado, tudo que eu fazia era errado. Então quando eu era criança eu ainda era certa pros padrões, né, que as pessoas falam que é certo, que é errado. Você era vista? Eu era vista, exatamente. Aqui eu tinha voz e tudo isso foi muito diferente na minha adolescência. Pausa pra tosse. Você falou que você que resolvia seus problemas desde a infância. Conta um caso aí que aconteceu na sua vida. A minha mãe, ela sempre me deu muita liberdade de tipo, isso é um problema seu, você que resolve. Nunca passou a mão na minha cabeça. E, o problema é seu, você que resolve. Então, às vezes eu tretava com a minha amiga daqui, a Vanessa, e aí vinha a mãe dela aqui no portão pra resolver, as brigaiadas de criança. E não, quem que brigou? A Fernanda, então a Fernanda que vai resolver. Na escola... Você ia lá no portão discutir? Eu ia lá discutir, botava a mão na cintura e falava, não vou chamar minha mãe. Fui eu que briguei, por que eu vou chamar minha mãe? Quantos anos você tinha? Tinha 7. E minha mãe sempre deu essa liberdade, né? Isso foi fundamental lá na frente depois. É muito doido quando eu falo pra você assistir essa minissérie e pensar muito na sua vida, é realmente depois tentar juntar as peças do quebra-cabeça.
né? Isso não tinha o menor sentido pra mim quando eu era criança. Pô, eu sou criança, meu, resolve lá a parada, tá ligado? Aí eu vivi aqui, gente, até os 12 anos. E quando eu saí daqui foi o meu, acho que o meu maior trauma da minha vida. E eu só fui perceber isso quando eu voltei pra cá. E eu tive que resgatar várias questões. Eu fui embora pra São Paulo. Fui pra uma escola. Aí que eu fui saber o que era bullying, o que eram pessoas más, né? E eu sofri muito preconceito porque eu era do interior. E com 12 anos, eu tinha cabeça de 12 anos. E quando eu fui embora, as meninas de 12 anos tinham cabeça de 18. Já saíam, já, tipo, mano, tinham peito, umas paradas assim que eu nem brincava de Barbie. Sofri pra caraca o dia que eu fui embora daqui. Principalmente porque foi quando começou o meu problema de relacionamento com a minha família, com meu pai, que até então só me via de final de semana, então era legal. E ele começou a ter que lidar com uma adolescente dentro de casa. Ele era bem mais velho, bem machista. E eu sempre ao contrário. E aí começou esses problemas de relacionamento dentro da minha casa. Então, a Fernanda que era perfeita, né, a filhinha fofa, que ia bem na escola, tudo. De repente, começou a ser toda errada. E eu ainda nem tinha tatuagem, hein, gente? Deus o livre se eu fizer. Aí que minha mãe parava de falar comigo mesmo, que ela não gosta de tatuagem. Mas tudo que eu começava a fazer daí era errado e a escola era muito mais puxada, então eu já não era mais a primeira da sala. Pelo contrário, eu talvez eu reprovei até o primeiro colegial, eu reprovei, mas tudo com um objetivo, né? Assim como todos os adolescentes, eu queria chamar a atenção e eu não sabia como. E aí eu virei uma adolescente rebelde demais da conta, assim mesmo. E aí toda aquela lembrança, né, de pessoa que fazia tudo certinho virou ao avesso. Foi as primeiras vezes que eu comecei a ser a pessoa que era toda do avesso, toda errada. Aqui, na cidade onde eu morava, eu tinha muitos amigos e eram amizades assim bem verdadeiras. Quando eu mudei pra lá, que eu conheci um outro lado, né, de pessoas que atacam, né, que pessoas que julgam. Eu nunca fui uma pessoa que julgava, então eu não conhecia o julgamento. Foi muito difícil de eu fazer amizade lá, porque eu tenho uma alma que acredita demais nas pessoas, demais. Tipo, a pessoa fala oi, eu falo, nossa, melhor amiga, vem aqui. E isso me prejudicou demais, porque eu não conhecia as pessoas. E elas me machucaram muito. E depois de 2 anos que eu já estava morando em São Paulo, naquele caos, né, eu desenvolvi uma escoliose, que é um problema na coluna muito grave. E foi questão assim de 2 meses a minha coluna entortou completamente. A minha coluna ainda é assim, ela é em S, né? Eu tenho uma curva em cima, uma curva embaixo. Mas o que isso me levou? Me levou os únicos amigos assim que eu tinha começado a fazer era do time de handball, porque eu sou, né, dessa altura toda, de 1,50 m. E aí eu não pude mais fazer educação física. Eu tive que colocar um colete chamado Milwaukee, que era 2 barras de ferro, uma barra de ferro aqui, 2 barras atrás, que parafusava aqui no meu pescoço. Então, se eu já sofria o bullying, que hoje chama bullying, na minha época era normal, as crianças eram má mesmo, porque eu puxava o R, eu falava muito arrastado, agora eu apresentava uma deficiência física real que as pessoas viam e eu era diferente. Então, se eu já era revoltada, multiplica isso por 10. Mas eu não sabia como falar, né? Como me expressar. Fui parar, fazer uma terapia. Encontrei uma terapeuta, né? Onde eu fazia RPG por conta da coluna, nada por acaso. Ela era a terapeuta do lugar que eu fazia o RPG. E pra vocês terem uma ideia do nível que eu era, gente, eu fazia 3 vezes por semana. Que pessoa faz terapia 3 vezes por semana? A pessoa aqui, né? Tem muito problema. Era tudo isso junto. E o meu pai, eu lembro que ele tinha muita dificuldade em me ver com o colete. Ele não me via. Quando ele olhava pra mim, ele pedia pra eu colocar uma blusa, porque ele não queria aceitar que eu tinha ficado daquele jeito. Parece besteira, eu sei que tem N coisas muito piores do que... Mas pra mim, no meu mundo, que tava tudo bem, eu era do time de handball e tava vivendo a vida, de repente eu fiquei torta. Eu tinha um namorado na época, eu mal conseguia beijar meu namorado, porque o bagulho vinha até aqui, assim, ó, e parafusava, era horrível, horroroso. Mas beleza, vida que segue, esse era só mais um dos problemas que eu tinha encontrado na adolescência. Aí, revolta vai, revolta vem. Essa minha terapeuta, ela disse que tudo se resumia a uma questão de que eu queria ser ouvida.
de que só o que falavam pra mim é que eu era errada, agora ainda por cima era torta, e já não tirava mais boas notas, já tinha repetido o primeiro ano, já tava, tipo, tudo ruim, então eu precisava ser ouvida. E ela aconselhou minha mãe, e eu já tinha sido... saí de várias escolas, eu não conseguia me encaixar. Teve um ano que eu estudei em 4 escolas. Eu era bem rebelde, bem problemática mesmo. E aí ela falou assim, a Fernanda precisa estar em um lugar onde ela é a Maria Fernanda e não o número 20, número 33, eu nunca esqueço, porque letra M, né? Eu lembro que sempre era tipo entre o 30 e o 35, pra vocês terem uma ideia o quanto isso marcava pra mim. O fato de eu ser só mais uma. Então ela falava que eu não podia estudar numa escola onde eu era só mais uma, eu precisava de uma atenção. E aí foi indicado pra mim uma escola que tinha deficientes físicos e deficientes mentais. Até a 8ª série era todo mundo junto na mesma sala. E depois do colegial pra frente, que foi onde eu entrei, no primeiro colegial, depois que eu repeti, era as salas dos deficientes e a sala, né, das pessoas que não tinham deficiência. E depois, educação física, recreio, essas coisas, tudo era junto. Então a gente interagia. Quando eu fui pra essa escola, além de eu começar a ser a Maria Fernanda, então não tinha, porque eram pouquíssimas pessoas, minha sala tinha 10 pessoas. Eu saí de uma sala de 40, 50 pessoas para uma sala de 10. E aí eu era a Maria Fernanda, sabiam da minha história, sabiam que era meu pai, sabiam que era minha mãe, sabiam da minha deficiência. E principalmente, quando eu comecei a olhar a deficiência das pessoas que estavam nessa escola e olhar pra minha, eu falava, que é isso, né? Mas nessa altura, eu já nem tava mais usando colete, porque eu abandonei, eu fiquei tão mal na minha adolescência. Imagina se eu era adolescente, eu tinha que usar aquilo, gente, 23 horas por dia, só podia tirar pra tomar banho. Mas quando eu mudei pra essa escola, eu olhei e falei, cara, imagina, não tem nada, velho. Eu não tenho nada. Essas pessoas aqui têm problemas muito maiores do que eu. Óbvio que eu tô trazendo isso com muita clareza hoje. Eu não tinha essa clareza naquela época, mas era algo que foi colocado no meu subconsciente. Eu só olhei e mudei. Eu mudei completamente. Eu meio que voltei a ser a Maria Fernanda que eu era quando era criança. Mas calma, tinha muitos problemas com os meus pais ainda, muitos problemas mesmo, mas já começou assim a diminuir aquela, como que eu vou falar? Aquela rebeldia, né, que eu tinha me encontrado. Então, aí na verdade eu meio que comecei a fazer a minha família dos meus amigos, né? Sou filha única, por parte de mãe, tenho 2 irmãos por parte de pai, mas enfim, não temos nenhum relacionamento, nunca tivemos. Dentro de casa ainda rolava muito estresse, porque eu tenho um temperamento muito difícil e eu não sabia lidar com as minhas mágoas, os meus problemas. No fundo, hoje eu vejo que muita rebeldia veio porque eu não queria nunca ter saído da cidade que eu morava e eu fui tirada de um lugar onde era seguro e colocada num ambiente totalmente maldoso e cruel, assim. Então, no fundo, eu guardei muita mágoa, mas eu não sabia o que era isso. E então, eu expressava em forma de rebeldia. E isso tudo culminou quando eu tinha 18 anos. Eu apresentei o primeiro episódio de Síndrome do Pânico dentro de um aeroporto. Eu namorava uma pessoa e eu tava lá me despedindo do pai dele nesse aeroporto e tal. E aí eu tive uma crise, que tudo aqui adormeceu assim a minha cabeça e eu falei, caraca, que é isso, né? E, enfim, depois de vários exames, internações e ninguém sabia o que eu tinha, essa minha terapeuta apareceu lá no hospital e ela já sabia, né? Ela já sabia o que era, mas ela esperou sair todos os exames físicos para ela vir com um diagnóstico psicológico que eu tava com síndrome do pânico. E eu nem sabia o que era isso. E foi muito difícil, eu tinha cerca de 10 episódios por dia. No primeiro ano eu só saía de casa para ir para a escola. Eu parei de dirigir, porque eu tive um amigo que eu perdi ele num acidente de carro. Então eu associava o carro com morte. Eu parei de comer carne porque eu associava carne com morte. Então foi um inferno, assim. Um ano de muita dificuldade. E aí, essa minha terapeuta, que ela é, sem dúvida, um anjo, né? Ela não é pessoa, ela é um anjo. Ela falou assim, Fernanda, vamos lá. Esse bagulho, né, de síndrome do pânico é uma parada que veio da sua mente. Se veio pela sua mente, você consegue mandar embora pela sua mente. Você pode tomar remédio se você quiser. Mas saiba que se você não tratar o foco da parada,
Você vai aumentar as doses, aumentar, e vai ser sempre assim, você sempre vai ter crise. O que você prefere? Tapar o sol com a peneira e tomar medicação ou enfrentar suas sombras, né, os seus problemas? Vai ser mais difícil, você vai ter muita crise, mas você vai saber sair sozinha, sem remédio. E aí eu optei, óbvio, né? A gente é assim, a gente gosta da coisa difícil, né? Optei por me curar sem medicação. E não foi fácil. Eu tinha crise, às vezes, 3 horas da manhã, que a única pessoa que fazia parar as minhas crises era a minha terapeuta. Minha mãe tinha que botar no carro, me levar na casa da minha terapeuta, 3 horas da manhã. E ela me botar no colo pra me dar chocolate, pra aumentar, acho que é dopamina, sei lá. Que é uma parada aí que melhora, né? Então ela me dava chocolate, ou ela falava isso, eu associava, acreditava e eu ficava melhor. Mas foram longos anos, muitos anos, ó, tenho 36, então tenho 18 anos que eu lido com isso. E realmente, assim, o começo foi muito difícil, mas foi a primeira vez que eu tive que controlar minha mente. Mal sabia eu que eu ia usar isso depois pra minha vida profissional, pra correspondência, pro CAP, aqui hoje vocês que me acompanham sabem que tem Live Brisa. Então ali foi onde tudo eu acho que começou, onde eu comecei a controlar a minha mente. Quem manda aqui sou eu, cara. Não, essa parada tá errada. Isso eu tava no 3º ano da escola. Faz muito tempo isso. 2001. 2001. Eba, que bom. E aí eu tinha que escolher a faculdade que eu ia fazer, né? Afinal de contas, estava no 3º ano. Eu tinha algumas opções. Era História, Direito ou Publicidade. E eu fiquei com Direito. E aí eu entrei numa faculdade lá. Tava fazendo... Mas assim, eu não estava feliz com a faculdade, com a escolha da universidade que eu fiz. Para vocês terem uma ideia, não, isso era em 2002, porque estava mudando o código de 2002. Nossa, a galera jovem aí tá assistindo falando, mano, tava mudando o código de 2002. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. E Direito era a sua primeira opção? Não, Direito era a minha segunda opção, a primeira era História. E por que você não fez História? Porque... História, no entendimento até da minha mãe, eu não ia conseguir, sei lá, ser alguém. E eu ouvi, né, ela, e claro que eu entendo, ela queria o melhor pra mim. E aí eu fui pra Direito. Fiz Direito, só que a faculdade eu não gostava. Naquela época eu tinha um relacionamento com essa mesma pessoa da Síndrome do Pânico, e ele era um cara que eu admirava muito, e tava lutando ali pra entrar numa faculdade super difícil, E ele falou assim pra mim, cara, se você não quer isso, não quer essa faculdade, quer fazer Direito, mas não quer essa faculdade, por que você tá fazendo? E eu falei, sei lá, porque eu tô. Ele, não, então você vai sair e você vai estudar pra faculdade que você quer. Eu acredito, eu confio em você. E naquele momento foi a primeira vez real, assim, que alguém falou que eu poderia fazer alguma coisa, que eu quisesse. Não que meu pai não acreditava. Meu pai não acreditava, não. Meu pai sempre falava que eu não ia, qualquer coisa que eu fizesse não ia dar certo. Mas minha mãe acreditava e ela tava lá pagando cursinho pra mim. Mas essa pessoa que me deu mesmo e falou, cara, sai e vai estudar. E eu fiz isso. Tranquei a faculdade em 2002 e falei, vou estudar, vou fazer cursinho porque eu quero Mackenzie. A época era a escolha que eu queria. E a época era super difícil, era 25 por vaga no Mackenzie, era mega difícil e eu fui estudar. Até mais, na época... acho que eram uns 30 por vaga, sei lá, era muito difícil. Eu estudei 3 anos para a faculdade que eu queria e foi muito importante esse período porque a Fernanda Estudiosa voltou. Eu estudava muito, eu e ele, né, essa pessoa, ele estudava muito também, eu ia no embalo, era tipo de sábado a sábado, não tinha final de semana, não tinha sol, não tinha piscina, não tinha nada. Eu tinha o quê dessa época? 19 anos, acho. E, mano, estudava muito. Depois, eu entendi que não importava a faculdade assim que eu ia fazer. Importava como eu ia fazer a faculdade, né? E depois de 3 anos, eu resolvi entrar e fazer a FMU. Porque eu pensava assim, cara, eu preciso começar a minha vida. Não dá mais pra eu ficar aqui estudando, né? Meus pais estavam ali me bancando o cursinho, mas eu precisava começar a minha vida. E botei isso na cabeça, vou fazer FMU, mas eu vou ser tipo a primeira na sala e vou fazer tudo e é nóis, entendeu? Parei de estudar e entrei pra faculdade. E, cara, depois de 3 anos estudando muito, onde eu achava que minha vida ia começar, no primeiro mês que eu entrei na faculdade, os meus pais quebraram. Mas quebraram assim, apoteoticamente. A gente teve que vender a casa, enfim. Mas essa é uma segunda fase da minha vida que eu quero contar pra vocês com bastante detalhes no segundo capítulo dessa minissérie, desse documentário, dessa minissérie, sei lá.
que realmente foi onde eu tive que aprender a resolver os meus problemas sem dinheiro. Eu tive que resolver os meus problemas mesmo sem absolutamente R$1 no meu bolso. Foi aí que tudo aconteceu. Quando eu achava que os problemas estavam resolvidos, eles apenas estavam começando. E foi lá que eu conheci Bruno. Mas isso aí vocês vão ficar sabendo no segundo capítulo dessa minissérie. E eu lembro dele assim, tentando respirar, mas o ar não entrava de jeito nenhum. Aí beleza, levaram ele. Eu sabia que aquela era a última vez que eu ia ver ele na minha casa. É por isso que eu não quero falar. Que bosta. Corta. Nossa, gente. Ai, é muito ruim. Nossa. Carrinho do caralho, lembra do meu pai parando aqui, ó. Não tive tempo de ter o meu luto, mas tudo isso que aconteceu me fez ver que a vida era assim. Então aquela vida da Fernanda, né, que eu contei pra vocês no primeiro episódio, ela tinha mudado completamente. Viagem, né? Não, eu tô emocionado também, porque é muito louco isso.